Oi pessoal, sou o professor Jairo de Matemática do aulalivre.net e essa é a nossa primeira aula de números complexos. Iniciando então com a resolução de uma equação do segundo grau. Não é a maneira mais adequada de se introduzir os assuntos complexos, mas para o nível que a gente está trabalhando, vamos utilizar a equação do segundo grau para ter um entendimento do significado do número complexo, antes inclusive da partícula imaginária i. Então, resolvendo essa equação do segundo grau, x ao quadrado menos 6x mais 13. Então, eu tenho x ao quadrado menos 6x mais 13 igual a zero. Então, utilizando a resolução pela fórmula de Bhaskara, x igual a menos b menos o menos 6, mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é o 13, dividido isso por 2 vezes o a, 2 vezes o 1. X igual menos com menos mais 6, mais ou menos, abre a raiz, menos 6 ao quadrado, 36, menos 4 vezes 1 vezes 13, 26, 52, menos 52, divide isso por 2. X igual 6, mais ou menos, raiz de 36 menos 52, isso dá menos 16 sobre 2. Se eu estivesse resolvendo essa equação no conjunto dos números reais, eu pararia por aqui e diria, esta equação do segundo grau não possui raízes reais. Conjunto de solução vazio. Como a proposta é resolver essa equação do segundo grau dentro do conjunto dos números complexos, eu ainda consigo seguir na sua resolução. Partindo do seguinte princípio, que a raiz do menos 16 posso traduzir como sendo 16 vezes menos 1. E aí eu tenho então que raiz do 16 vezes raiz do menos 1. Raiz do 16 é 4. E raiz do menos 1, a partir de agora, definiremos como partícula imaginária i. Então, essa é a partícula i. A partícula i é a partícula imaginária que vale raiz quadrada do menos 1. Ok. Fazendo a substituição, então, eu tenho que x é igual a 6, mais ou menos. Raiz do menos 16, a gente percebeu que é 4i. Então, 6 mais ou menos 4i sobre o 2. Faço as devidas simplificações, obtenho x igual a 3 mais ou menos 2i. Então, eu tenho que o x' é 3 mais 2i e que o x duas linhas é 3 menos 2i, ok? Então, isso é a introdução da partícula imaginária i. Então, a partícula imaginária i, o valor do i é raiz quadrada do menos 1. Ok. As potências dessa partícula imaginária i. Se eu pego o i e elevo na zero, i na zero dá 1. Todo número elevado na zero dá 1. I na zero é 1. I elevado na 1, se o expoente é 1, dá a própria base. I na 1 é i. I ao quadrado é menos 1. Se o i é a raiz quadrada de menos 1, i ao quadrado significa raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, que vai dar menos 1. Então, i na 0 é 1, i na 1 é i na 2 é menos 1, i na terceira é menos i na quarta é 1, i na quinta é i e assim por diante. Observa que nessa sequência existe um padrão. 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i. É uma batida sempre desse rap do 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i. Seguindo esse padrão, qual seria o valor do i na 8? Ora, 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i, 1. Então, i na 8 é igual a 1, ok? Tranquilo. Seguindo. Nesse slide ainda tem uma observação que soma de 4 potências consecutivas do i resulta 0.
Se eu pegar as 4 primeiras, por exemplo, 1 mais i menos 1 com menos i, essa soma dará 0. Se eu pegar os próximos 4, tipo i na 1, i na 2, i na 3, i na 4, i mais menos 1 mais menos i mais 1 vai dar 0 também. Ou seja, sempre que eu pego uma sequência de 4 potências de i, o resultado é 0. Então, i na 26 mais i na 27 mais i na 28 mais i na 29, quando dá isso? Dá 0. Ok? Forma algébrica do número complexo. Bom, então agora não tem mais só a partícula aí. Eu tenho o número complexo como um todo. Então eu posso representar o número complexo na sua forma algébrica com esse formato. Z igual a A mais BI, onde este A aqui chama parte real e BI a parte imaginária. Então eu tenho exemplos aqui. Z1, 5 menos 4i, ou seja, o A vale 5 e o B vale menos 4. Z2, 8 menos 3,7i, o A é menos 8 e o B é menos 3,7. Z3, 2 sétimos mais 4i, então a parte real, o A é 2 sétimos, parte imaginária 4i, o B significa 4. Z4, nota que eu não tenho parte real, eu não tenho o A, então A igual a 0 e B igual a 9. E o Z5, ao contrário, eu tenho a parte real menos 3, portanto eu tenho o A igual a menos 3, mas não tenho a parte imaginária, então agora o B é que é 0, ok? Número imaginário puro, justamente, é quando eu não tenho a parte real, por isso ele é imaginário puro, só tem a parte imaginária. Então, para que o número seja imaginário puro, eu não posso ter parte real, ou seja, o meu valor A tem que ser 0. Mas, por outro lado, eu tenho que ter a presença da parte imaginária, então o meu B não pode ser 0. Porque se o meu B também é 0, zera o I, desaparece a parte imaginária. Então, para que o número seja imaginário puro, eu preciso do A igual a 0 e também que o B seja diferente do 0, para mim não ter o anulamento aí da parte imaginária, anulamento do I. Ok? Aplicação disso. Qual o valor de K para que K ao quadrado menos 25 mais K mais 5i seja um número imaginário puro? Então eu quero saber o valor do K para que este número seja um número imaginário puro, ou seja, ele não pode ter parte real, só parte imaginária, ok? Então vamos para a resolução. Se eu quero que ele seja um número imaginário puro, eu tenho que tomar cuidado para que a parte real seja anulada. Então, K ao quadrado menos 25 mais K mais 5i, eu quero que ele seja imaginário puro. Se eu quero que ele seja imaginário puro, esta parte que significa parte real, não tem a presença do i, tem que ser 0. Então, escrevo isso, K ao quadrado menos 25 igual a 0. Ou seja, K ao quadrado igual a 25, K igual a mais ou menos raiz do 25, K igual a mais ou menos 5. Ou seja, o K pode ser tanto o 5, quanto o K pode ser menos 5. Ok, então a princípio seria essa a resposta que eu tenho ali na alternativa A. Agora tem que tomar cuidado com uma coisa. Observa que esse coeficiente do i não pode ser 0, para que eu mantenha a presença do i, mantenha o número imaginário, como sendo então puro. Então eu preciso que K mais 5 seja diferente de 0, para não anular o i. Então, na realidade, o K deve ser diferente do menos 5. Aqui diz que o K pode ser 5 ou menos 5, mas aqui diz que o K tem que ser diferente do menos 5. Então, qual o valor do K que é verdade, que serve para a minha solução? K igual somente a 5, ok? Porque satisfaz as duas condições. E aí eu tenho resposta na letra C, ok? Número real. Bom, a gente viu que imaginário puro é quando não tem parte real. E o número é real justamente quando não tem parte imaginária. E o que é necessário para que o número complexo não tenha
parte imaginária? Simplesmente que o b seja zero, ou seja, o coeficiente do i seja zero. Claro, se o b é zero, 0 vezes i dá zero, anula a parte imaginária, eu fico só com a parte real. Aí eu tenho um exemplo de aplicação. Sendo z igual a x mais x ao quadrado menos 4i, com o x pertencente ao conjunto dos números reais, então z é um número real C e somente C. Então, observa nas alternativas que ele faz uma comparação ou faz uma referência aos valores do x. Ou seja, quais valores do x fazem com que este número seja um número real. Lembrando, para que ele seja um número real, não pode apresentar parte imaginária. Então, a minha resolução vai ser baseada nessa premissa, de que a parte imaginária deve ser nula. Então, z igual a x mais x ao quadrado menos 4i. Eu quero que ele seja real. Se eu quero que ele seja real, esse coeficiente do i deve ser zerado, para que anule o i, desapareça a parte imaginária. Então, faço isso, x ao quadrado menos 4 igual a zero. Ou ainda, x ao quadrado igual a 4, x igual mais ou menos raiz quadrada de 4. Então, o x pode ser tanto menos 2, quanto o x pode ser 2. Ou seja, os valores menos 2 e 2 são aqueles valores que tornam esse parêntese igual a zero, 0 vezes i dá zero, desaparece o i, permanece a parte real, permanece esse x que é número real, como sendo o que sobra para esse número, então continua sendo número real. Ok? Então a resposta fica na letra C, x igual a mais ou menos 2. Ok? Então essa foi a nossa aula introdutória de complexos, falando sobre a partícula i, sobre a forma algébrica, sobre imaginário puro e imaginário real. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.